O Fernando Alexandre, os meus debates com ele são sempre muito monótonos porque estou sempre de acordo com ele. Ainda por cima vou pôr-me aqui uma parte da intervenção e há algum tempo desta forma. O tema deste Congresso, crescimento ou estagnação, a resposta está nas empresas, penso que responde em grande medida àquilo que nos traz aqui hoje. Porque, de facto, a resposta para o crescimento está nas empresas, só com uma qualificação, que elas, eu já não falo em incentivos, que não tenham desincentivos, que não tenham políticas que as impeçam de crescer e de investir como é necessário que o façam. Ou seja, sem querer parafrasear quem quer que seja, que as deixem trabalhar. Sem parafrasear quem quer que seja. Sim, exatamente. Uma das questões que eu tenho notado nos últimos tempos é que há muito pouca discussão sobre a nossa política económica, há muita sobre a política financeira, sobre os déficits, sobre as percentagens, sobre as décimas do déficit orçamental, mas há muito pouca discussão sobre política económica. Inclusivamente, há mais discussão sobre a política económica dos outros do que sobre a nossa, porque caímos naquela situação de complacência e de fatalismo, que é dizer nós dependemos do crescimento da União Europeia. O que não é totalmente mentira, mas não tem que ser totalmente verdade também. Porque, e caímos no exagero de dizer nós não crescemos mais porque os alemães não gastam o suficiente. Ora, se nós estivermos à espera que os outros resolvam os nossos problemas, ficaremos provavelmente muitos anos na mesma. E a verdade é que nós temos de cortar esta dependência. É possível crescer mais. Quando falamos em convergência, é disso que estamos a falar, é crescer mais que os outros. Já o fizemos no passado, já tivemos períodos de convergência muito significativa, a seguir a 85, em que crescemos não uma décima ou duas acima da União Europeia, mas vários pontos percentuais acima da União Europeia. Mas chegámos, de facto, como aqui foi dito e como o estudo diz, à década, ao século XXI e, na prática, parámos. E hoje não se ouve ninguém, não vejo uma preocupação pelo facto de termos um gap de produtividade face à União Europeia que está praticamente igual ao que era há 40 anos atrás. Não vejo ninguém preocupado pelo facto do valor acrescentado bruto industrial ser praticamente o mesmo que era há 30 anos atrás. Não vejo, enfim, ninguém preocupado com o facto de termos ainda as mais pequenas e médias empresas da Europa. Basta dizer que no setor industrial, uma empresa portuguesa tem um volume de negócios que é cerca de 1/8 de uma empresa alemã, 1/6 de uma empresa austríaca, 1/3 da francesa e mesmo em relação às espanholas e italianas é menos de metade. E por isso a questão aqui está, de facto, como a solução está nas empresas, precisamos de mais, melhores e maiores empresas. Maiores empresas porque no setor transacionável, de facto, a dimensão é relevante. Nós concorremos na exportação, quando falamos das exportações, e o Fernando Alexandre pôs muito bem a questão, nós temos que discutir muito mais o valor exportado do que o volume exportado e não, mais uma vez, não sermos complacentes por vermos aqueles indicadores que, pelas contas que fiz, de facto, aquele crescimento de mais de 10 pontos percentuais, metade dele, só praticamente metade dele é que corresponderá a aumento de valor exportado e não a totalidade. E temos também, pensamos que temos um setor industrial muito exportador, mas se formos ver o volume das exportações no volume de negócios das empresas, este rácio, o terceiro quartil está nos 8%, ou seja, 75% das empresas exportam menos de 8% da sua produção. E, portanto, temos, de facto, as nossas exportações, que cresceram alguma coisa, mas concentradas num número muito reduzido, numa percentagem muito reduzida das empresas. E, por isso, a questão do investimento, como o estudo e focar-me-ia, porque não tenho tempo para mais, muito na questão do investimento, que é a variável-chave para aumentar a produtividade, que é assim que nós conseguimos crescer bem, crescer saudavelmente, sem gerar déficits externos e tornarmos-nos, de facto, mais ricos, ou pelo menos mais aproximadamente ricos dos nossos parceiros europeus. A verdade é que entre 2000 e 2015, como o estudo muito bem também refere, o estudo põe muito a ênfase no decréscimo da taxa de investimento e, portanto, da quantidade de investimento. Eu ponho mais na qualidade do investimento.
neste período, a eficiência marginal do capital, ou seja, a produtividade do capital investido, foi inferior ao seu custo marginal. Isto, pelas regras da microeconomia, não devia acontecer. Devíamos parar quando as duas grandezas fossem iguais. O que significaria que ou investimos demasiado ou investimos mal. Como o estoque de capital é cerca de 55% da média europeia, o estoque de capital per capita, note-se, a conclusão só pode querer dizer que investimos mal. E se tivéssemos investido bem, nós também fizemos o nosso contrafactual, num livro que eu escrevi com o professor Carlos Alves, fizemos o nosso contrafactual. Se a eficiência marginal do capital fosse igual à produtividade marginal, respeitando as boas regras da microeconomia, bastava isso para que o produto tivesse, naqueles 16 anos, crescido, deste milénio, até entre 2000 e 2015, o produto podia ter crescido mais 1,4% ao ano. Não é muito diferente dos resultados que obtiveram e seguramente seria muito relevante. Depois, em relação a este estudo, há uma questão muito importante. Eu penso que o estudo é sobretudo útil pela quantificação que faz das políticas que podem ser adotadas para melhorarmos a nossa situação. Eu diria que, ao ler o estudo, não tive nenhuma surpresa, em termos qualitativos. Portanto, é apenas mais uma chamada de atenção para alguma coisa que nós discutimos há anos e anos a fio. Eu, quando por acidente passei pelo Ministério da Economia, nós fizemos um estudo também que se chamava Portugal 2010, que se propunha, se fizéssemos um conjunto de coisas bem feitas, recuperar uma boa parte do déficit de produtividade, do gap de produtividade, até 2010. Estávamos na altura em 2002, 2003. E o diagnóstico era muito parecido com aquele que tivemos aqui hoje, e eu já lá vou. Acontece que esse estudo, como foi feito por um governo, depois os governos seguintes acharam por bem deixá-lo cuidadosamente de lado e nada foi feito. Portanto, o que tenho sempre receio com estes estudos é que nós chegamos a conclusões, todos podemos concordar facilmente com elas, mas depois as coisas acontecem, ou têm acontecido muito pouco. Se nós formos ver as determinantes do investimento, tal como fizemos nesse livrinho que falei, quais são o nosso estudo é mais macro do que este que é mais micro. Mas o efeito positivo do ciclo económico, não é surpresa. Quando a economia cresce, as empresas têm mais incentivo a investir. O papel determinante do excedente bruto de exploração, ou seja, dos resultados das empresas, dos lucros das empresas, também não é surpresa. Mas tem um efeito muito forte. Ou seja, as empresas investem muito à custa dos resultados que elas próprias geram. Não é necessariamente uma boa situação. E aqui tenho que dizer que não concordo inteiramente com o Jorge Marrão quando sugere um incentivo à retenção de lucros nas empresas. Eu acho que as empresas precisam distribuir resultados, desde que o fisco não fique com a maior parte dos resultados que são distribuídos, como acontece atualmente, e já lá chego também. Temos um efeito positivo, mas atenuado do crédito bancário. O efeito do crédito bancário é muito menor do que dos lucros das empresas. Isso também é visível, porque o crédito neste período 2000, 2015 ou 2016, se há coisa que não faltou foi crédito bancário. O crédito bancário passou de 60% do PIB para 160% em 2015, foi mal alocado, foi mal distribuído e, por isso, as empresas endividaram-se e a economia não melhorou. E depois temos um dado muito interessante, que é um efeito que não é significativo do custo do capital. Leia-se, se quiserem, por simplificação, das taxas de juros. E isto põe-nos uma grande questão. Nós não dispomos hoje de política monetária autónoma, ao contrário do que aconteceu há uns anos. Pior que não dispormos de política monetária que nós possamos manipular, é termos uma política monetária que é manipulada por outros, de acordo com os interesses de outros países, provavelmente os maiores, e não os nossos países. E esta política monetária, atualmente em vigor, não tem qualquer efeito positivo sobre a economia e tem efeitos perversos, efeitos negativos potenciais de grande monta. Eu aqui não concordo inteiramente com o meu amigo José Manuel Durão Barroso. Eu acho que também não gostava de ver taxas altas, mas não gosto de ver, francamente, esta situação de taxas baixas. Porquê? Por duas razões. É um desincentivo poderoso à poupança. Nós, para termos investimento, precisamos ter poupança. O Fernando Alexandre referiu a fragilidade da nossa poupança. Segundo, é um incentivo, não incentiva o investimento. Prova-se aqui que não há, o bom investimento não é incentivado por isso. Mas pode incentivar maus investimentos.
Pode incentivar porque qualquer investimento de baixa qualidade, de baixa rentabilidade é viável com as atuais taxas de juros. E, portanto, não estamos a afetar o bom investimento e podemos estar a incentivar o mau investimento, o investimento de má qualidade. Daqui a uns anos vamos ver que isso tem efeitos, porque as empresas estão endividadas, investiram mal e são pouco produtivas na mesma. E depois tem um efeito perverso também negativo, e isso foi aqui assinalado também, por aquelas entidades que fazem a ligação entre a poupança e investimento, que são os bancos. E as condições de exploração do sistema bancário hoje são, de facto, praticamente, não diria impossíveis, mas são muito difíceis e não permitem aos bancos desempenhar eficazmente o seu papel, que é de canalizar a poupança para o investimento da economia e favorecer a economia. A única política que nós temos que permite atenuar um pouco os efeitos desta política monetária única é a chamada política macroprudencial, que tem que ser usada, é a única que permite atenuar um pouco os efeitos assimétricos da política monetária única. De resto, o que é que nós temos hoje? Não temos políticas monetárias, não temos política cambial, temos as políticas microeconómicas, essencialmente. E por isso é que eu tenho dito que, com a atual estrutura deste novo governo, finalmente reconheceu-se o papel determinante que deve ter o Ministério da Economia, porque tem hoje muito mais instrumentos, de facto, do que o Ministério das Finanças, que tem uma política orçamental, ela própria, muito constrangida pela política e pelas regras europeias. E, portanto, as políticas que podem fazer o crescimento estão na mão do Ministro da Economia. São as menos visíveis, são as mais difíceis de explicar, porque não são tão visíveis como o valor do déficit orçamental ou os impostos ou o que for, mas são, de facto, as mais importantes. E se forem ver o Portugal 2010, encontrarão neste estudo, nas sugestões, muitas das que lá estão. O aumento da concorrência, com a eliminação das barreiras à entrada, no combate ao abuso do poder de mercado, o combate à informalidade, que era apontada na altura como a principal barreira ao desenvolvimento da produtividade e pelos efeitos destrutivos da concorrência que tem. Na altura, há um artigo no Código das Sociedades Comerciais que impede as empresas, ou deveria impedir as empresas de terem capitais próprios negativos, que é o artigo 35. Na altura que eu estive no governo, fiz uma coisa que foi pouco popular, que era dizer se as empresas que têm capitais próprios, quando perdem metade dos capitais próprios, têm 3 anos para repor a situação. Se não repuserem, entram em dissolução. Isto era muito disciplinador. Era draconiano mesmo. É draconiano, mas era a única forma de nós garantirmos que o tecido empresarial se mantinha saudavelmente capitalizado e as empresas tinham de fazer alguma coisa para o efeito. O que é que acontece hoje? Por exemplo, 23% das empresas do setor industrial têm capitais próprios negativos. E, na altura, os governos seguintes reverteram a medida, não foi por causa das pequenas e médias empresas, foi por causa das empresas públicas, que estavam elas próprias e o Estado não quis recapitalizá-las devidamente na altura mais tarde. E, mais uma vez, não vamos falar de futebol. Mais uma vez, não vamos. Por acaso, os 3 clubes estão exatamente na situação do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Ô, Dr. Carlos Tavares, não havia necessidade. Suponho que o Braga não está. Depois, ainda percorrendo as medidas do Portugal 2010, melhoria da provisão de serviços públicos, saúde, educação, a justiça, que foi aqui tanto falado, melhor regulação dos mercados e produtos, políticas de investigação e desenvolvimento. Na altura tínhamos 3 programas que eram o NEST, o IDEA e os subsídios. Há um incentivo à colaboração entre as empresas e universidades, que é de facto o mais importante. A política de captação do investimento direto estrangeiro através da API, cujo modelo foi alterado, em meu entender, mal, e que se perdeu um instrumento poderoso que existia. Não tenho tempo para explicar mais. E queria fixar-me um pouco mais na questão da política fiscal para as empresas, que essa ainda está também nas mãos do Ministro das Finanças, espero que também esteja nas mãos do Ministro da Economia. Evitar, pelo menos, que se façam erros que se têm feito em matéria de política fiscal para as empresas. Primeiro, não fazer a discriminação fiscal entre capital e dívida, porque esse é um tema debatido há longo tempo. Como sabem, é mais barato fiscalmente a empresa financiar-se com dívida do que com capital. É tempo, de uma vez por todas, não incentivar mais o endividamento das empresas, acabando com esta discriminação. Se quiserem fazer alguma discriminação, façam-no ao contrário. Privilegiem o capital próprio em vez da dívida.
não discriminar, eu aqui vou ser pouco popular, já sei, mas não discriminar segundo a dimensão das empresas. Há várias sugestões, como sabem sempre, de taxas especiais para as pequenas e médias empresas. Há também uma situação hoje que temos que privilegia a menor dimensão, ou seja, que são as chamadas derramas progressivas. Quando dizemos que a taxa de IRC é 21%, não é de facto. A taxa de IRC é 21% para algumas empresas, mas se a empresa for bem-sucedida e ganhar bastante dinheiro, pode ter que pagar 31,5% com as derramas todas em cima. Ou seja, nós que precisamos de empresas maiores e mais rentáveis, estamos a incentivar que tenhamos empresas mais pequenas e menos rentáveis, porque se tornarem bem-sucedidas, passam a pagar uma taxa de imposto superior. Eliminar a dupla tributação dos rendimentos das empresas. E aqui vou ao tema do Jorge Marrão. Em vez de incentivar que os resultados fiquem na empresa, não. É não a tributar duas vezes, porque hoje a empresa paga os 31,5% de IRS, se for bem-sucedida e se tiver resultados significativos, e depois, quando distribui aos seus sócios, se pagarem a taxa liberatória, paga mais 28,5%. Portanto, os rendimentos da empresa pagam, de facto, 60%. Portanto, o empresário hoje decide investir, criar uma empresa, se for bem-sucedido, tem um sócio ali que diz 60% são meus. Se for mal-sucedido, o prejuízo é todo do empresário. E, portanto, eu reconheço que é mais simples o empresário, em vez de arriscar criar uma empresa e correr riscos, comprar um terreno ou um imóvel, esperar um ano ou dois, ganhar 20% ou 30% e paga 28,5% apenas sobre a mais-valia. E tem muito menos dor de cabeça. Exatamente. Depois, simplificação e harmonização da base de tributação da base em IRC. Este não é um tema só nacional. Se formos ver, há muito tempo que se escuta a questão da harmonização da base de tributação na Europa. Não é a harmonização da taxa de IRC. Isso deve ser deixado à liberdade de cada país. É a harmonização da base de incidência. Porque eu hoje digo, eu tenho 21% ou 31% de taxa de IRC em Portugal e eu não a consigo comparar com nenhuma taxa na Europa porque não sei se a base é a mesma. Porque aquilo que são custos fiscais não coincidem com o que são os custos económicos. Porque há benefícios fiscais, porque há uma série de país para país isso varia. Portanto, pelo menos tornar as taxas comparáveis para eu saber onde é que pago efetivamente mais e onde é que é mais vantajoso investir. Terceiro, e naturalmente e finalmente, uma taxa que seja competitiva. Nós não podemos ignorar hoje que há taxas, a Irlanda era a mais baixa, hoje já não é a mais baixa, penso que é a Hungria, salvo erro, que tem uma taxa de IRC de 5%, salvo erro, e portanto nós não podemos ignorar isto, o que se passa na... Depois temos o problema da poupança, que também está muito relacionado com a questão da segurança social. Em Inglaterra, por exemplo, qualquer pessoa pode pegar numa parte do seu rendimento, põe num fundo de pensões e isso não conta para o seu IRS. E esse é um incentivo poderoso. A poupança. Será tributado mais tarde quando a pessoa receber a reforma do seu fundo de pensões. Portanto, não é sequer uma isenção de tributação, é um diferimento da tributação para quando o rendimento foi efetivamente mobilizado. E já estou a ver o Pedro Pinto a ficar um bocadinho E eu não tenho nervoso. Cássio ser um motorista para lhe pedir algum tempo emprestado. Pois é. Temos mesmo que cumprir. Só uma referência muito geral, porque o Fernando Alexandre me encarregou de fazer esta parte do sistema financeiro. De facto, o sistema financeiro contribuiu para a má afetação de recursos, afetando essencialmente recursos ao setor não transacionável. Os setores não transacionáveis não têm mal nenhum, note-se. Aliás, se não forem os não transacionáveis, os transacionáveis não vivem e vice-versa. Agora, quando estamos a falar de crescimento e de convergência, nós não podemos ter a economia concentrada nos setores que trabalham exclusivamente para o mercado doméstico e que não competem com as empresas internacionais, etc. E só 9% do crédito é que foi canalizado para os chamados setores transacionáveis. Numa pequena economia aberta é muito pouco. Se formos ver naquele mesmo período, a indústria, setor transacionável por excelência, recebeu apenas 1% dos fluxos de crédito naqueles 16 anos, entre 2000 e 2015. E, no entanto, assegurou 12% da formação bruta de capital fixo. E, como já vimos, além do mais, o crédito privilegiou os setores com menor eficiência marginal do capital. Chegámos ao fim deste período com as empresas portuguesas muito endividadas, são mais endividadas que as europeias, que, por sua vez, são muito mais endividadas que as americanas,
E o excesso de dívida é hoje uma restrição ao investimento e ao crescimento das empresas. E, portanto, se as empresas não conseguirem recapitalizar-se, e é um tema que tem sido pouco discutido, se não conseguirem uma melhor governação e uma melhor gestão, e também, naturalmente, empreendedores que tomem riscos, mas que sejam remunerados por esses riscos e que não sejam penalizados designadamente fiscalmente por esses riscos, nós não podemos, de facto, ter a economia a crescer. Como vemos, a receita é relativamente simples, só falta fazer. Muito obrigado, Dr. Carlos Tavares. Uma salva de palmas.